Normalmente quem projeta não possui conhecimentos aprofundados em orçamentos. Quais são as melhores práticas para comunicar os requisitos de informações aos projetistas, a fim de garantir a extração de quantidades ágil e precisa no processo de orçamento? Que a gente utiliza é a descrição. E a descrição tem relação com os nossos serviços, os nossos orçamentos. Então, se a gente conseguir rapidamente fazer ali um parâmetro de texto para deixar claro para o orçamentista o que é aquilo, né, na hora de filtrar, vai facilitar muito. Então, nos nossos requisitos de informações, eu vou revisar eles com vocês aqui, existe aquele parâmetro de descrição e nós temos a nossa tabela padrão de como tem que preencher esse parâmetro. Só que é bem importante, que, como você comentou, né, o projetista, às vezes, por mais que ele não entende de orçamento, mas se eu tiver essa tabela padrão, como ele está construindo aquele modelo, ele sabe que quando for uma cerâmica, ele vai ter que descrever que é uma cerâmica de tal especificação. Quando for um reboco interno, ele tem que escrever que é um reboco interno de tal especificação. Mas é importante a construtora saber também o que que entra agora no que a gente vai falar aqui, quais que são os serviços que não, entre aspas, não estão modelados, mas vão depender daquele objeto BIM. Por que eu estou dizendo isso? Entendi. Porque olha só, quando a gente for construir uma viga baldrame, lá no nosso planejamento vai ter lá a viga baldrame. Porém, a gente lá na obra, o que vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer a forma, colocar o aço, né? Montar o aço, colocar o aço, concretar, vai ter que impermeabilizar, reaterrar, fazer as instalações enterradas, né? Então, as instalações enterradas até não depende da viga, né? Mas a forma, o aço, o concreto, a impermeabilização e o reaterro são quantitativos que vão estar associados com um único elemento, que é aquela viga que nós modelamos, né, com um elemento retangular ali. Então, todos esses quantitativos que a gente vai alimentar lá no orçamento vão estar vinculados com esse mesmo objeto BIM. Então, esse objeto BIM, ele vai ter diversos quantitativos, né? Então, ele vai ter ali o seu volume, a sua área, o seu comprimento, a sua seção, né, base e a altura. E através desses quantitativos, alguns nós vamos criar fórmulas, como por exemplo, para calcular a forma, como por exemplo, para calcular a impermeabilização, já combinar ali a base com a altura, com o comprimento. Então, é bem importante que a gente saiba, e isso vai ter que depender também, vai depender bastante da experiência do orçamentista, né? Porque ele que vai combinar essas informações, é ele saber que esse objeto BIM vai estar alimentando esses 4, 5 serviços que vão estar no orçamento. Certo? Então, isso vai fazer parte do processo orçamentário da construtora. Por isso que quando normalmente desenvolvo os meus requisitos de informações para atender o orçamento, eu não coloco o código de composições. Né? Tem muita gente que gosta de colocar o código da composição de custo ali, seja do SINAP, seja da própria construtora, seja de outro órgão, né? Eu não sou muito a favor desse processo, porque ó, a gente está falando de um único objeto BIM que vai estar atendendo 5, 6 composições. Então, se a gente colocar no nosso modelo esses códigos, a gente corre muito risco do orçamentista simplesmente achar que está tudo no modelo, né? E não se preocupar em verificar os itens né, que dependem para construir aquela viga. Então, eu normalmente, quando eu faço os meus modelos, eu coloco a descrição do viga baldrame. Por quê? Porque daí eu sei que aquela viga baldrame, pelo processo orçamentário, vai atender todos os serviços. Então, eu normalmente coloco o grupo da EAP de orçamento, porque a gente vai estar separando lá no nosso orçamento viga baldrame, né, dentro da fundação. Então, eu sei que todos os quantitativos que vão ser vinculados à viga baldrame estão ali, né, que são em relação a esses conjuntos de vigas. E algo bem importante se tratando de vigas, né, e isso acredito que seja tanto no Revit como no ArchiCAD, as tipologias das vigas, elas são definidas de acordo com a seção. Então, se a gente for ver num projeto, a gente tem diversas vigas, 40 por 20, 60 por 20, 30 por 40, né, de acordo com a base e a sua altura. Então, se a gente não criar um parâmetro descrição,
viga baldrame e não ficar claro que está na fundação, a gente pode confundir com vigas que são da estrutura e também não conseguir agrupar tudo devido a essas várias tipologias que são criadas. Então, por isso que quando eu faço o serviço de informação, independente da seção da viga, eu coloco a descrição geral, viga baldrame, porque para o orçamento não vai importar a seção que ela tem. Tudo que for volume vai ser somado, tudo que for forma vai ser somado, né? Claro que cada um vai ter a sua fórmula, mas a base e a altura da viga está ali na geometria do objeto. Então, a fórmula que vai depender desses quantitativos vai vir correta. Então, por isso que eu gosto de criar esse vigas baldrames, porque vai agrupar isso na forma quando a gente for quantificar. Deixa eu já mostrar aqui na prática que fica mais fácil para explicar isso para vocês. Então, aqui no Navisworks, eu abri da torre 3, depois a gente vai fazer a prática com esse também. Deixa eu só abrir aqui um pouquinho mais para preencher a tela. Aqui. Olha, querendo falar para vocês em relação ao tipo, tá? Então, se a gente for ver aqui, ó, eu vou ter essa minha viga baldrame, e se eu for em propriedades, nós temos em Elements o type dela. Opa, acho que em item. Aqui, ó. Type. Ó, é uma viga retangular 25 por 60. Se eu vim aqui no Navisworks, em propriedades, for em item, for em type, e eu for aqui no IFC de viga, olha quantas tipologias de viga nós temos aqui. Ó. E a maioria, deixa eu ver se hide and select. Ó, temos vigas tanto na fundação como no pavimento, no primeiro pavimento, que é para aqueles apartamentos que são PNE. Então, se eu não tiver uma descrição que a minha viga é baldrame, olha quantos objetos BIM eu tenho que selecionar, qual o meu risco de não conseguir automatizar esse processo, o meu risco de perder informação, de não considerar tudo, e também misturar vigas que são de EAPs ou itens do orçamento diferentes. Então, por isso que quando a gente tem o nosso processo ali, se a gente for no NatBeam, em descrição, nós temos uma descrição que se chama viga baldrame. Então, tá aqui. Tudo que é viga baldrame rapidamente é selecionado, tudo que é viga do térreo rapidamente é selecionado. Então, esse requisito para atender o orçamento, ele é simples e ele facilita muito. Então, é isso que normalmente eu utilizo. Outra boa prática que seria, se a construtora, né, trabalha aí com uma EAP padronizada, é na frente do item colocar o número, que aí aqui na descrição também vai ficar organizado de acordo com a planilha de orçamento, porque ele vai estar organizando aí de uma forma numérica. E isso pode vir a facilitar o processo. Então, é tudo questão de organizar a informação para facilitar o seu consumo.